Meu nome é Daiane e nós somos a Hero Runners, que viemos para despertar o seu poder através da corrida. E esse podcast veio para despertar o poder das pessoas através das palavras. Temos aqui as pessoas mais especiais pra gente, os nossos alunos. E hoje eu fico muito feliz em dar boas-vindas ao Felipe, nosso ultramaratonista, maratonista e corredor. Bora, Felipe? Bora! Olá, pessoal, tudo bem? Prazer, Felipe. Felipe, pra gente já começar aí os primeiros quilômetros aí hoje, me conte, por que você começou a correr? Da onde veio essa motivação e o que te levou a um belo dia pensar, vou começar a correr? Então, há 5 anos atrás, mais ou menos, né, eu estava num cenário de sedentarismo grave, né? Eu cheguei a pesar 94 quilos e o meu trabalho é praticamente sentado o dia inteiro, né? E acabou aparecendo sinais de problemas, né? Dores nas costas, fadiga, né? Cansaço. E nessa época eu acabei entrando no Pilates. E aí eu conheci a Ingrid, que corre aqui na nossa região, né? Inclusive muito bem. E ela comentava sempre sobre corrida comigo, né? E então ela foi a primeira incentivadora, digamos assim, de uma pessoa que corre, né? E aí eu comecei a ir pro Pilates correndo. Então não saía para treinar, mas aproveitei o Pilates para começar a correr. E aí, como quase todo mundo, comecei muito devagar, né? Então eu lembro que lá na Vila Nova, corria uma quadra e morria, né? Morria muito cansado, muito cansado. Aí chegava no Pilates, Ingrid, não consegui correr uma quadra. Ela, não, é assim mesmo, calma, não sei o quê. E a gente foi evoluindo, né? E aí na época eu comecei a correr um pouco mais, e aí vem um detalhe importante, que é bom frisar para todo mundo. Eu acabei não procurando ajuda profissional para começar os treinos, né? E isso naturalmente refletiu num problema muscular. Eu tive uma lesão por estresse no pé, né? Ela foi leve, mas já era um sinal de que eu estava fazendo errado, literalmente. Eu comecei a correr, querer ir muito rápido do que eu estava preparado, né? E naturalmente meu corpo deu sinais de problema, né? E aí, passando esse período, eu acabei procurando ajuda, né? Conheci a DAI, conheci a assessoria, comecei a cuidar um pouco mais dos treinos, né? E aí, naturalmente, eu fui evoluindo até chegar na honrosa, aí, digamos assim, ultramaratonista, né? É uma história, né, Felipe? É bem isso, né? A gente começa, né? Eu acho que todo corredor é assim, né? Todo mundo acha que a gente começa correndo 10 quilômetros, né? E, na verdade, não é, né? Já falei em outros podcasts já que o pessoal aí que é mais antigo da cidade, de Uxadec ali, a Academia da Estela, eu fazia a volta e até o Zeppelin voltava e achava que era super corredora, tava me abalando, né? Mas é isso, tem que começar de algum modo, né? Se a gente não começa de algum modo, não tem como a gente evoluir. E é isso, né? Acaba que faz, ou às vezes demais, ou às vezes quer fazer muito rápido e a conta sempre é paga, né? A gente sempre paga de alguma maneira. Como o Felipe disse, ele é maratonista, ultramaratona já. Quantas maratonas? Agora esse ano eu cheguei na 5ª maratona. Eu fiz 5 maratonas e fiz uma ultramaratona esse ano, né? Então, desse ano eu fiz 2 maratonas e uma ultra. Pra quem não corria uma quadra, né, pessoal? Tá bom, né? Quanto foi a ultra? Então, 50 aí? Fechou 48, na verdade, porque na prova que eu fiz em Urubici, a parte final dela acabou ficando impossível de correr, eles tiraram daí um pedaço, né? E o nome da prova é Urubi Frio. Urubi Frio. Então, vocês verem só condição perfeita pra correr, né? Uma prova bem bacana, inclusive, fica a dica, né? A gente sai do centro de Urubici, vai até o Morro da Igreja, lá em cima, naquele satélite que tem famoso, que aparece nos jornais, né? A gente bate lá em cima e volta. É impressionante, assim, recomendo. E assim, ó, o que eu te pergunto, né? A evolução natural do corredor fez o 5km, fez o 10km, fez na meia maratona e um momento, depois de um certo tempo, alguns corredores pensam, quero fazer uma maratona. O que despertou pra você um belo dia dizer, cara, eu quero ser um maratonista? Então, me despertou quando eu acompanhei a assessoria numa prova em Curitiba. Você fez uma maratona, outros alunos também fizeram. E a chegada da maratona ela é muito forte, né? Então a gente estava lá com a Carla e o sentimento é muito forte da chegada, né? De superação de cada pessoa que está correndo. E aquilo ali, quando eu vi vocês correndo daquele jeito, eu falei, cara, eu preciso fazer e sentir isso também. Eu quero sentir isso, né? Então, aí me preparei, né? Como não pulei etapas, né? Eu fiz 21, fiz vários 21, muito 21, antes de chegar nos 42. Tive episódios de 42 de sucesso, de insucesso, né? Faz parte da corrida isso, e só o tempo faz a gente entender esse processo da corrida, né? Então tem dias que vai dar tudo certo e tem dias que nem tanto.
E a gente precisa não se cobrar tanto, né? Enxergar sempre o lado bom das coisas. Eu gosto muito de lembrar da minha primeira tentativa de maratona, que eu não consegui correr, né? Então a gente estava em Florianópolis, foi todo mundo da assessoria correr lá praticamente, um grupo enorme, estava todo mundo muito feliz. E um dia antes, sábado de tarde, a prova era no domingo, eu comecei a sentir um desconforto na lateral da barriga e não fazia ideia do que era, né? E achei que era alguma coisa que eu havia comido, enfim. E essa dor não passava. E chegou no final da tarde, ela foi piorando, e não passava, E eu fui parar no hospital. Fiz um exame de imagem e eu estava com uma pedra na saída do rim, trancando o meu rim. Então, meu rim inchou e aquela dor vinha disso, né? Então, eu tomei medicação, a médica até no momento falou que provavelmente eu conseguiria correr, né? Então, eu voltei animado para casa, deu tudo certo, já mandei no grupo, vou correr. Tá tudo bem! Tá tudo bem, não morri. E aí acabou que chegou de madrugada, a dor veio de volta e veio muito forte. E aí eu falei, não, eu não vou correr, não tem como, né? Aí acabei lá em Florianópolis indo para uma clínica especializada e fiz um procedimento para poder quebrar a pedra, enfim, tirar da obstrução. Aí fui anestesiado, não consegui correr, né? E aí o primeiro sentimento era de frustração, porque tava todo mundo correndo e eu voltando pro quarto, né, da anestesia. E olhava no relógio, o pessoal deve estar correndo agora. E a Carla também, a minha esposa, né, deixou de correr para ficar junto comigo, né? Então eu acabei ficando frustrado, só que depois eu comecei a entender melhor as coisas, né? Então foi muito bom ter acontecido isso lá, porque lá a gente tem uma estrutura muito melhor para poder atender rápido um problema, né? Eu comecei a entender, poxa, não era para ser agora, tudo bem. Ainda bem que eu estava aqui em Florianópolis, consegui tratamento rápido, né? Vamos se preparar e vamos para a próxima. Aí passou 1 mês e meio, mais ou menos, eu fiz a sequência de uma outra prova, de uma outra organizadora, né? E acabei completando aí minha primeira maratona. Eu sempre digo que a corrida, e eu que acompanho, né, às vezes parece assim, ó, que a corrida, ela nos pergunta muito, é isso mesmo que você quer? Porque elas, assim, ó, eu passei por várias pessoas, do tipo, começou a correr, deu 1 mês, estava motivado, aconteceu um problemão, tipo assim, ó, ou você para e desiste de vez, ou você vai encarar. E é isso com muitas pessoas na corrida, assim. Parece que você tá no auge, bombando, pô, acontece alguma coisa. E parece que é sempre isso. A corrida te pergunta, é isso mesmo que você quer? Se é mesmo, é isso mesmo que você quer? Porque se for isso que você quer, você tem uma oportunidade daqui 1 mês. Se não for mais isso que você quer, você vai abandonar. É isso que você quer? E eu vejo assim, ó, cara, como a gente cresce, diz, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Você tá pensando que eu não vou ganhar de você? Eu vou chegar lá, né? E eu vejo a tua história, Felipe, a gente que, né, sempre tá em provas normalmente juntos, assim, você era um atleta que, né, nos padrões, era um atleta que era mais lento e de repente você ficou muito rápido, né? Você se tornou uma pessoa muito rápida. E hoje, talvez, se você fosse pensar em você, apenas em você, nas tuas provas, nas tuas conquistas, você faria provas, por exemplo, de maratonas e meia maratonas muito melhores em tempo do que você faz. Sim. Mas eu sempre vejo você chegando com alguém. Sempre parece que no meio do caminho alguém olha pra você e você sente essa necessidade de tipo, eu vou ficar com você. Porque eu já vi você chegando com o Marco, vi agora esse final de semana chegando com a Danívia, e não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, né? O que te traz, assim, que você poderia tirar o teu ego e dizer, pá, eu faria uma prova melhor, mas eu não vou fazer a prova melhor, eu vou fazer com você. É muito engraçado isso, porque na verdade eu não penso nisso. A prova acabou me levando para essas pessoas, tá? Então, não sei explicar, mas quando eu fiz a Rio do Rastro Marathon lá, eu larguei com cocada lá, a gente não combinou de ir junto, chegou no 10º km, eu dou de cara com ele, e a gente começa a correr junto. Aí eu falei, cocada, você vai ficar nesse ritmo? Vou. Cara, eu vou contigo, eu tô nesse ritmo também, vamos junto? Vamos. E aí a gente vai se empurrando. Uma hora eu fiquei cansado, ele me puxou, uma hora ele ficou cansado, eu puxei ele, e a gente terminou juntos, foi ótimo. Mas a gente não combinou. E a mesma coisa foi com o Marco também, o Marco eu encontrei um pouco mais pro final da prova, né? Mas ainda assim a gente se encontrou e foi muito bom a gente encontrar pessoas quando a gente não tá num momento muito bom, né? Tanto ele quanto eu, ele tava com uma lesão bem mais grave que a minha, né? E eu tava com um cansaço insuportável, assim. Então foi muito bom ter visto ele lá, porque dá uma força maior. Não sei explicar o porquê, mas a gente, quando conhece alguém e encontra na prova, é um calço, uma bengala, alguma coisa que te ajuda a ir mais pra frente, né? E a Danívia é amiga nossa, então ela é uma pessoa que terminou uma maratona com 10 pontos abertos no joelho. Não, né? A Danívia com o joelho dela... fora de série, então, pra mim, eu fico até mais honrado de terminar uma prova com ela, porque eu sei que ela é muito forte.
E eu cheguei no momento já da corrida, para mim, que o relógio virou um mero detalhe de tudo, sabe? Então eu não me importo mais o pace, não me importo mais com o tempo. Já tive um tempo que eu me preocupei com isso. Não tem problema quem se preocupa com isso, tá? É um perfil, é uma fase. Para mim foi uma fase, né? Tive uma época que eu quis ser muito rápido e depois eu acabei enxergando outros motivos para correr. E a prova que me despertou isso foi lá em Balneário, foi um 21 que eu fiz lá. Eu tinha uma meta de fazer abaixo de 5 pace e eu dei o meu máximo lá, né? E eu acabei não aproveitando a prova na minha cabeça, né? Então eu cheguei na chegada, consegui meu objetivo, mas eu não estava muito feliz, porque eu perdi a praia, que estava lindo, o nascer do sol, eu nem olhei direito, né? Não vi nada, né? Não olhei direito, nada. Só corri. Você lembra da bermuda do cara da tua frente, só? Então, olhando para baixo, assim, sabe? Então, focado, né? Não é que isso seja um defeito, mas eu acabei enxergando outros motivos para correr, né? Então eu comecei a querer aproveitar mais os lugares que eu estou indo para correr, lugares diferentes, provas diferentes. Não gosto de repetir prova, exceto Florianópolis, né? A gente já fez 3 vezes, mas não gosto de repetir. Então a ideia é sempre ter uma experiência nova, diferente, né? E é isso que me motiva hoje na corrida. Eu fiz a última maratona agora sem relógio, né? Eu não iria correr a maratona. Alguém chegou para mim, alguém tinha 25 km para fazer. E aí a conversa da semana foi, pois é, Felipe, final de semana tem prova, o que você vai fazer? Quer que eu divida, né, o treino? Divide, faz 15 num dia. Quando eu cheguei, ele olhou, acho que eu vou fazer a maratona. Né? E tava lá sem nada, né, sem carbogel, sem nada, você tem um carbogel pra me dar? Né? E é engraçado, assim, porque, né, eu como professora devia dizer assim, meu Deus, Felipe, como você vai fazer sem treinar? Mas não é o sem treinar, né? Você tem uma experiência, você tem uma carga muito grande, né? Então, assim, não é pra qualquer um. Sim. A maratona não é pra qualquer um, né? Mas você já tem uma experiência muito grande, você já passou por muita coisa. Então, lógico, né? Enquanto os meus alunos não chegam numa maratona, meu coração não descansa. Isso é um fato pra qualquer pessoa. Do mais, né? Do cara que fez 35 maratonas porque nunca fez, né? O coração é o mesmo. Mas a gente tem uma confiança de que vai dar tudo certo, porque você se conhece, né? Você tem uma maturidade na corrida muito grande, assim, né? É um exemplo de maturidade na corrida. Você sabe qual é o teu limite. Então eu sei, e é isso, assim, ó, eu sei que se, Daiane, né, tô passando por um processo e não tô conseguindo treinar tanto quanto eu gostaria, na mesma... Mas eu sei que você não vai fazer a meia para 1h30 porque alguém passou do teu lado e disse, eu vou competir com isso aí. Você vai chegar em 1h50, que é no teu ritmo legal, porque você é consciente, né? E a gente, eu sempre digo que a gente tem fases na corrida. Tem a fase do rápido, tem a fase do longo, tem a fase do curto, tem... E quando a gente se torna esse corredor, que a gente já não pensa mais no tempo, a gente já quer curtir o que está acontecendo e ver sempre algo positivo, alguma coisa que alguém viria dizer, putz, né, negativo, a gente mudou uma chavinha na corrida. Sim. Né? E aí a tendência é nunca mais parar, né? Mesmo que dê intervalos, que treine um pouco menos, mas você sempre vai buscar alguma coisa, porque a gente aprende na corrida, e eu acho que depois que você faz longas distâncias, né, até a partir da meia maratona, dificilmente você gosta das provas mais curtas. Porque numa prova mais longa você tem muito mais história acontecendo, né? Você vê muita coisa acontecendo, né? A maratona, ela tem é um negócio que só quem é corredor entende, né? Ver a chegada de uma maratona, ela é realmente uma mudança na vida da pessoa, né? Se você realmente se coloca para ver as pessoas, isso que a gente nem sabe da história por trás de cada um, né? Mas você vê as pessoas chegando emocionadas mesmo, né? Mas fez porque quis, né? Por que leva o corpo? Cada um sabe o seu motivo e cada um tem o seu, né? E você busca isso, assim, eu como, né, vendo de fora, assim, eu vejo a tua serenidade correndo, e para mim isso é uma outra perspectiva. Eu gosto de ter você na prova, é uma realidade, assim, a prova do Rio é muito bom realmente você saber que tem pessoas, né? Quando você passou por mim, você bora dar, eu falei, cara, não vai, eu sei que não ia, mas eu tava muito feliz por você, porque você passou por mim sorrindo, né? E feliz, e é essa a ideia, assim, correr livre, solto, né? Como você falou, tem o objetivo do tempo, isso não é um problema, né? Você vai ter um momento que talvez um dia você queira voltar para isso, sim. Talvez porque um objetivo lá na frente de uma maratona precise disso também.
também. Né? Eu digo que as grandes maratonas precisam de índice, a gente tem esses detalhes, né? Mas a mudança que eu vejo, assim, de corredor, para mim, isso é importante, assim, ó, o pódio não é importante. Sim. Sabe, assim, ó, eu acho muito legal, a história do pódio é legal, eu sempre digo isso. Mas as histórias que a gente carrega, o quanto a gente amadurece como pessoa, né, vendo a história dos outros, né, você tem isso, assim, como você falou, não se explica, acontece. Mas acontece com você porque você se permite, porque tá todo mundo na mesma prova e muita gente não se permite, né? E até um reflexo, né, da minha escolha de começar a correr para emagrecer, né, então, para terminar essa história, eu tinha 94 quilos, hoje eu peso 78, então corrida sim emagrece muito, né? E acaba que você correndo muito, você acaba naturalmente melhorando a sua alimentação, porque não combina certas coisas, certo tipo de alimentação com exercício físico, né? Então você sente que você fica mais pesado, você não quer mais se empanturrar daquele jeito que você se empanturrava antes, né? Então a corrida também ajuda nisso. Então eu acho que é só melhorias e benefícios na minha vida. A corrida foi um divisor de águas também no meu trabalho, né? Então eu estou muito mais disposto para fazer tudo do dia a dia. Então a corrida, até semana retrasada, quando eu comentei, provavelmente a Dai vai perguntar por que eu comecei. Mas que engraçado, por que eu não comecei antes, né? Acho que é uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Por que eu esperei tanto para começar a correr? Eu fui começar a correr então com 29 para 30 anos, né? Então por que eu esperei tanto para voltar a correr, né? Então fica a dica para todo mundo, aproveitar, né, fazer exercício físico, não precisa ser só corrida, pode ser uma coisa que você goste, porque realmente é só benefícios e não tem o que falar, você sempre volta muito melhor do que você saiu de casa na hora que você sai para correr. Então, as duas coisas, né? Eu sempre digo que uma atitude positiva gera uma nova atitude positiva, né? Então, é bem isso, né? Você saiu correr, é cansativo, não vou dizer, todo mundo acha que a gente treina que... Cara, você cansa, você chega no final do treino exausto, às vezes com dor muscular, tá cansado, quer sentar no sofá. A tendência é que você não vá, né, destruir teu corpo de uma outra maneira, né? Sim. Fumando, bebendo muito. Sim. A gente gosta muito de comer, inclusive a gente corre pra comer, eu sou uma dessas. Mas assim, né, você consegue comer, né, numa proporção diferente, você não vai se acabar de comer, sim, né? Por quê? Porque você sabe que isso não é bom pro teu corpo, né? Então uma atitude positiva, ela vai gerar uma nova atitude positiva e assim a gente vai indo, né? E outra coisa que eu sempre digo você pode se arrepender de sair de casa, mas você nunca se arrepende quando você volta. Você voltou, você nunca mais se arrepende do treino que eu fiz. Seja ele bom ou ruim, seja você era 5 km, você fez 2, mas você sempre tem alguma coisa, né? E uma coisa que é muito legal e que eu sempre digo é que a gente tem que saber as nossas lutas e os nossos desejos. Você fez uma prova rápida e que chegou no final e não era isso. Uhum. Né? Então assim, será que ser rápido era isso que eu queria? Não. A minha prova que eu fui mais rápida, né, que eu fui atrás de prêmio, foi a minha pior prova que eu tenho na memória até hoje, né? Então, não é isso. E aí, entrando nisso, vamos perguntar pra você se, né, uma das provas que você terminou não tão feliz foi essa meia maratona. Qual é a prova que você mais gostou de fazer? Se você dissesse assim, se eu pudesse voltar agora, nesse dia eu voltaria. Eu acho que a Ultra mesmo. A Ultra foi muito especial. Um desafio muito grande. Só para ter uma noção de calorias, assim, que eu perdi nessa prova, deu quase 2,5 maratonas de caloria. Aí as pessoas entendem porque a gente corre. Então, é um esforço muito grande, né? E por isso que você suplementa bastante. E aí me chama muita atenção, e eu tenho, de um tempo para cá, eu tenho corrido até sem fone, sem nada, até acho que para perceber um pouco mais as coisas da prova, né? E até o pessoal que corre menos distâncias, né, para mim pelo menos, né, às vezes quando eu vejo alguém fazendo 5, fazendo 10, lutando ali fora do peso, aquilo ali para mim é um carbogel na veia, sabe? Um negócio assim, me entra um negócio, cara, demais isso, melhor que uma medalha, para mim, né? Então o pessoal às vezes acha que, eu faço só 5, faço só 10, vocês estão motivando, né, a galera que faz longo, vocês nem fazem ideia, exato, né, a força que vocês têm. Então, e voltando para a Ultra, né? Na Ultra, você tem tempo para pensar em tudo na tua vida, né? Então, foi 5 horas e 40 minutos, se eu não me engano, de prova, que eu fiz 48 quilômetros, né? Então, você pensa em tudo. Primeiro vem a negação, o que eu tô fazendo ali? Natural, vai vir sempre para todo mundo que faz longo. E depois vem a aceitação e vem um benefício, começa a se sentir bem, né? E aí eu fui conversando com gente de tudo quanto é canto do Brasil que veio correr ali em Urubici, né? E era uma prova de trilha, então uma prova um pouco diferente dessa que a gente está acostumado.
perfil do atleta também é um pouco diferente, o pessoal não está tão preocupado com o tempo, e eles estão mais preocupados em terminar e que todo mundo consiga terminar de certa maneira. E aí me chamou muita atenção, gente que parava no meio da prova para suplementar, parava para comer literalmente, né, para não ficar ruim, enfim, e depois ele te passava porque ele recuperou tão bem com a alimentação que ele vai embora, né. Então foi uma prova muito, muito forte para mim, enfim, foi emocionante, a gente chora no caminho, chora na volta, chora na ida, né. Chora na chegada, chora no meio do caminho. E você se sente muito bem quando eu cheguei, né, 48 quilômetros é muita coisa, gente, você para pra pensar, né. E aí, voltando pro lugar que a gente cresceu, lá em Florianópolis, né, e aí vendo as distâncias, quando a gente sai pra correr, a gente começa a ver, cara, isso aqui é muita coisa. O que eu fazia no meu bairro dava uns 2 km no meio, no máximo, assim, sabe? Agora eu tô correndo 48, imagina, é uma volta enorme, né? Então, pô, parabéns pra mim, tô conseguindo ir muito longe, né? Então, a Ultra, sem dúvida nenhuma, foi uma prova muito especial. Eu tenho outras no radar, né? Tenho uma tendência enorme de ir pra trilhas agora. Quero correr na Patagônia, lá para aqueles cantos lá de baixo na neve, quero fazer montanha. E quero correr na Europa também, fazer Mont Blanc, alguma coisa enorme assim de ultra. E que seja na montanha, um super desafio, correr um tempão assim sem parar, né? Mas tem que se preparar bastante, preparar a cabeça, preparar o corpo e o bolso também, né? Para poder correr. Né? A ultra, na verdade, eu digo, o perfil do corredor de ultra é muito engraçado, né? Porque se o corredor normal de rua já são todos os tipos possíveis, imaginar o baixinho, o grandinho, o mais gordinho, o mais magrinho, na mulher, o homem, a criança. A ultra é o negócio mais bizarro. Porque você olha aquele cara, você encontra aquele cara no mercado e te pergunta assim, R$1 milhão, esse cara faz que esporte? Você nunca vai dizer que ele é corredor. Não é? É um perfil totalmente diferente. Sim. Porque eu sempre digo assim, a ultra, ela é muito cabeça. Né? É bem isso, tem muito tempo para pensar. E muito tempo, pense, para fazer 48 quilômetros, né? Os 55 que eram para ser, você não fez só no dia, chegou os 55. O que você passou antes, né? Quantos quilômetros antes de chegar lá? Então você tem momentos de você com você mesmo, né? E é você com você mesmo durante a prova, você com você mesmo durante a corrida, é você com você mesmo dizendo por que eu tô aqui, eu quero desistir, não vou desistir, eu quero ir mais, e quando você termina, você pensa numa prova de 100 quilômetros. É assim, todo corredor é isso, né? Essa, te instigar mesmo a você repensar, mudar o que eu quero, pra onde eu vou, o que eu vou fazer. E é isso. É quando você pega o treino dos ultras, né? Ele para pra comer. Mas não é corredor, porque parou pra comer. Exatamente. Então, assim, é tão bizarro, porque, cara, se o cara que faz 50 quilômetros, que é um, né, mega corredor, ele para comer, por que você que faz 5 km vai se culpar porque na hora que você pegou a água, você caminhou um pouquinho na prova, né? Não é isso, né? Como você diz assim, você vê a gente que é corredor, né, raiz, velho já, a gente sabe quando é a primeira prova da pessoa. E é bem isso, motiva. Você vê uma pessoa que tá começando agora, você tem quase que uma responsabilidade de terminar a prova, porque em algum momento aquela pessoa pode ter se inspirado em você. Sim. Porque corredor de rua é isso, né? Os vizinhos sabem que você é corredor porque vê você saindo, vê você chegando. Sim. Alguma vez e alguma pessoa provavelmente olhou e pensou assim, putz, eu também vou fazer porque, pô, legal, aquele menino, ele sai e ele vê. E a gente não sabe disso. Não fica sabendo, né? Nem imagina, né? Mas é isso, assim, né? A história de você ficar correndo em volta de casa pra terminar o tempo, os vizinhos não acham normal já, né? Sim. Porque já conhecem a gente. Então é isso. Né, é o inspirar as pessoas, é o ser a pessoa que vai apoiar, que vai estar, né, em alguém, assim, e eu gosto muito quando você está em prova. Isso é um relato meu, assim, que eu sei que você vai terminar a prova e que se eu precisar de você, você vai estar no caminho. Isso realmente me traz, assim, a gente que corre, a história de ir e voltar é muito bom, porque a gente olha no olho de vocês, né, então você olhar a história de não sei o que acontece quando a gente acha se é uma muleta ou não, não, é que você sabe que aquela pessoa também tá torcendo por você, né? Vai torcer por você, sabe que quer que chegue, a gente quer que vê chegando e quer chegar também, e você pensa, não, eu não vou caminhar, porque se eu caminhar, talvez ele pense que eu também vou caminhar, e a gente vai todo mundo caminhar, e não vai dar certo, e a gente vai quebrar, vai se abraçar. Não, eu vou por você, você vai por mim, e vamos ir, né? Então, é isso, né? É essa motivação que é do olhar, né? Não precisa mais, é olhar. E até um episódio bem curioso lá, quando eu tava fazendo a ultra, né? Então, quando a gente chegou próximo lá do topo do morro da igreja, mudou o tempo, né? Começou a chover, tava um sol lindo antes, começou a chover e neblina, enfim, né, aquele tempo doido. Daí a gente bateu lá em cima, tem suplementação lá em cima, a gente volta, e na descida, eu voltei com um cara de lá, até não lembro o nome dele,
E daqui a pouco vem um senhorzinho lá na frente, subindo ainda. O senhorzinho devia ter uns 70 anos. Aí ele comentou, ó, esse aqui é o fulano de tal. Sabe quantas vezes ele fez essa prova aqui? Não, faz todas. Sabe quantas vezes já teve prova lá em Urubici? 16 vezes. Então esse senhor já foi as 16 vezes lá subir o morro da igreja e voltar. Então, cara, ele passou sorrindo, fazendo festa. Ele tinha uns apitos junto, assim, começou a apitar quando passou pela gente. Então, cara, eu torço muito para que eu chegue na idade dele e consiga fazer as coisas que ele tá fazendo. Primeira coisa que você falou 70, ele fez 16, com quantos anos ele começou? Não foi com 30, não foi com 20. Às vezes pode ter, né? Pode ser recente, né? Então, assim, ó, se for parar pra pensar, e aí a gente tem isso, assim, né? A vida começa aos 20, a vida começa aos 30. Não, cara, a vida começa quando você decide começar a tua vida e mudar, né? É isso. A tua vida recomeçou quando você decidiu que aquela vida que você tinha, aquele peso que você tinha não servia mais, né? E não era estética só, né? Não. Eu sempre digo que normalmente a mudança vem, né, pensando no peso, mas a estética vai ficando, né? A última coisa que a gente se preocupa é a estética. Sim. É o que vem com tudo isso. Então, imagina se aquele, como você falou, né? Por que não comecei antes? Se o Felipe daquela época se visse de uma outra maneira, isso. né? Essa foi a pergunta que eu me fiz na semana passada, né? Por que eu não comecei antes? Esperei tanto tempo para começar e ter os benefícios da corrida, né? Até um episódio também que é bem legal de comentar. Meu trabalho é muito estressante, né? Eu trabalho no computador, eu sou desenvolvedor, né? Então a gente está sempre no limite, prazo, para entregar coisas, né? E essa quase ninguém, né? Hoje em dia a gente nem é imediatista, né? Todo mundo... que é para ontem. As profissões quase todas estão indo para o computador, né? Ficar sentado o dia inteiro. Então, teve um dia que eu estava muito cansado, a gente estava com um problema para resolver, eu não estava conseguindo resolver. Estava muito cansado, deu 11 horas e eu falei, cara, não dá, vou correr. Eu estava cansado e fui correr. Calcei meu tênis, botei minha bermuda, falei pra Carla, vou correr. Ela olhou pra mim, agora? Vou correr agora. Saí pra correr, fiz um treino, só eu na rua aqui em Mafra, correndo, corri. Cheguei melhor, minha cabeça descansou um monte, cheguei inteiro, assim, foi um balde de água fria pra me melhorar. E eu cheguei em casa, tomei um banho, aí sentei no computador e resolvi o problema. Não tô falando que todo problema que você tiver, você vai correr e vai resolver, né? Mas pra mim, hoje, a corrida é como se fosse uma terapia. Então, se eu tô muito cansado, minha cabeça tá um lixo, eu saio pra correr. Isso pode parecer muito doido, né? Uma pessoa cansada que sai pra correr. E é justamente isso que o esporte faz no nosso corpo, né? Então, a gente foi feito pra se mexer, na verdade, né? Então, só ajuda, só tem benefício. Então, cara... calça o tênis e bora. A hora que eu descanso é a hora que eu vou correr, né? É bem isso, assim. Isso. Quando eu trabalhava na academia, né? Eu trabalhava com 30 mil tipos de coisas diferentes e eu brincava com os meus alunos, né? Hoje eu fiz uma coreografia correndo. Como? Porque a música estava tocando enquanto estava correndo. Porque é isso, né? Você libera a tua mente para pensar o que você quiser. Eu sempre falo, assim, meus momentos mais criativos... E hoje eu vejo, assim, como as longas distâncias, né? A meia maratona me ajuda nisso. Porque você fica mais tempo em treino durante a semana também, não é só o longo do final de semana, né? Quando você vai correr distâncias curtas, você corre 6, 7 km, então sei lá, né? 40 minutos ali, foi rapidinho, nem dá tempo às vezes de você pensar. Quando você começa a deixar o treino um pouco mais longo, cara, dá tempo de pensar muita coisa. E minha mente criativa é nessa hora. Eu vejo uma pessoa passar de bicicleta e eu penso... pum, me vem alguma coisa, que é realmente isso, assim, eu tava aqui, né, final de semana, eu corri aqui, e aí, com as dificuldades de, não tem onde comprar água, não tem, cara, minha cabeça já foi, tipo, eu já montei uma outra negócio na minha cabeça. Sim. Se vai dar certo, não vai, se isso um dia vai funcionar, não sei, mas assim, a criatividade, ela expande de uma tal maneira, você consegue resolver, você tem mais clareza das coisas, né? Então, quando muito aluno vem e me fala assim, eu tô mal, ou, eu vou parar de correr porque por A, B, C ou D, eu sempre digo, cara, tem um momento seu com você mesmo. E o momento, né, não é um momento que você tá, sei lá, tomando uma cerveja com teus amigos. Isso é teu momento de lazer. Não, um momento seu com você mesmo. Não é tomando banho lavando o cabelo, que a mulherada tem mania. Não, agora que eu vou não, na hora que você tá tomando banho, você tá lavando o cabelo. Não, um momento seu mesmo, que você não precise pensar em nada, né? Sim. Que seja sair caminhar em volta da casa. Mas vai expandir realmente, vai trazer uma outra percepção, né? Então, é isso, assim, você tava cansado, teu cérebro já tava esgotado,
desfoca para uma outra situação que não tinha nada a ver e daqui a pouco, pum, surge um negócio que você nem imagina. O cansaço era mental e não físico, né? Exato. Então, a gente só percebe isso quando começa a fazer exercício, né? E eu acho muito bom. Tanto é que eu até mudei meu período de treino, né? Eu comecei a treinar à noite. Parei de treinar na parte da manhã, não que isso seja ruim, né? Mas para mim começou a funcionar um pouco melhor para minha vida. Então, de manhã, o dia inteiro estressado, eu corria à noite, ficava 0 bala, dormia super bem. No outro né? dia eu tava inteiro. Então, funciona, gente. E aí a gente vai para a história da assessoria, né? Daiane, é melhor correr de manhã, de tarde, de noite? Não sei. É melhor eu fazer longa distância e curta distância? Não sei. Quem tem que se conhecer é você, né? E eu sempre digo que o feedback dos alunos é o principal que eu tenho, né? Então, não adianta eu chegar para você e dizer, vai correr de manhã. Para você hoje funciona à tarde, né? E a liberdade que a assessoria hoje te dá, né? Você treina quando você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, em cima do teu objetivo que você tem, né? A história do final de semana lá da maratona era, né? Pô, tô em viagem com uma galera, né? Pô, 25 quilômetros vai um tempo, pô, deixar todo mundo ir, às vezes é meio chato, vamos dividir. Então a gente vai adequando para quê? Porque eu sempre falo assim, né? O que pra mim isso é a ideia de sair correr e vou... Porque, cara, é uma parte que tem que ser boa do teu dia. A corrida, ela tem que ser a parte legal do teu dia. Ela não pode ser a parte estressante do teu dia. Como eu falei, vai chegar no final do treino, vai estar cansado. No dia do treino de tiro, você tem vontade no terceiro tiro dar um tiro na cabeça? Dá, lógico que dá. Mas você termina muito bem. E aquele momento tem que ser um momento legal do teu dia. Se ele não é mais legal do teu dia, vai fazer outra coisa. E por que as pessoas, né, falando de atividade, por que eu acho tão chato fazer atividade? Porque você nunca achou uma coisa que você goste mesmo de fazer. Porque essa mas eu comecei a correr e eu comecei a ficar triste. Então vai procurar outra coisa, não é a corrida, é a atividade. Eu vou pra musculação, tem o pessoal que adora ficar 2 horas na musculação. Cara, ele gosta da musculação. Eu não gosto, eu faço musculação pra correr. Sim. Ponto. Mas se você gosta, cara, vai andar de bicicleta, vai jogar futebol, não sei, procure alguma coisa. Qual é o grande problema das pessoas? Que as pessoas querem procurar o que faz bem pra você. Você vai chegar aqui e falou que tudo isso aí me fez bem pra caramba. Vou sair correr. Puta, não me fez bem. Não era corrida. Não. Atividade física não serve pra nada. Não, você só escolheu a atividade errada. Talvez você goste muito mais de andar de bicicleta. Ou talvez você goste mais de jogar futebol e ter um esporte coletivo, né? Sim. O meu namorado é professor de jiu-jitsu. Ele sempre fala, Dani, vamos fazer aula de jiu-jitsu. Eu falei, cara, posso até fazer, mas eu não gosto do contato com as pessoas. Sim. Eu não gosto desse contato, assim, de ficar lá... Não é meu. Então eu posso fazer, porque talvez seja uma coisa diferente, eu gosto de fazer coisas diferentes, mas talvez se eu entrasse na atividade física para fazer isso, ela não me encantaria. Sim. Então você tem que procurar o que você gosta. Que é a história da corrida. Não tem problema se você correr 5 km pro resto da vida. Não tem problema se você galga chegar na ultramaratona. Você não é mais corredor ou menos corredor pela distância que você faz. Você é mais corredor ou menos corredor quando você entende que quando você precisa de alguém que passa do teu lado e que a pessoa do teu lado te motiva, você olha a história da pessoa e ela te dá a injeção, não interessa a distância que ela corre, interessa o que aconteceu na tua vida. Sim, e até tem o nosso grupo de corrida aqui dos meninos, né? Às vezes um ou outro posta assim, hoje não tava tão bem. E aí eu sempre falo, cara, você saiu de casa, saiu do sofá, você já tá na frente de uma galera, né? É isso. Então não fica desmerecendo teu treino. O treino foi ótimo, pô. Ele ganhou de todo mundo que ficou em casa. E a mesma coisa quando o tempo não tá bom. Às vezes o pessoal brinca comigo que eu saio pra correr na chuva, né? Eu treino na chuva de vez em quando. Cara... Assim, não é desculpa pra mim pra não treinar, entendeu? É uma questão de visão, né? E se você enxergar que muita gente não vai por causa da chuva, você tem na frente de todo mundo, né? Que ficou em casa, né? Não numa competição, né? Eu sou melhor do que ele ou não, né? Sim. Mas você venceu a si mesmo, a preguiça, né? Vai ficar um pouco molhado, frio talvez um pouco, mas assim... Eu acho que quando você consegue vencer essas barreiras que o próprio tempo dá... Você acaba se preparando melhor ainda para a prova, né? Na prova você não sabe o que vai acontecer, né? Pode chover, pode ter... A gente em Floripa teve a sorte, o azar, enfim, de ter sempre dias muito bonitos, né? Mas o Fabiano lá, que corre também aqui em Mafra, pegou uma chuva enorme com vento gigante lá em Floripa, que foi super horrível. Foi horrível, foi assim, trash, muito frio. Foi muito frio. Então, cara, você tem que estar preparado para isso também.
Então, não escolha muitos dias, só calça o tênis e vai. Né, Felipe? Porque assim, na vida é isso, né? Por exemplo, chega um problema no teu trabalho, você não pode escolher, né? Não pode ficar esperando. Você não pode escolher o problema que vai surgir, né? Você vai ter que resolver esse problema. Como você vai resolver? Você vai correr na esteira, você vai correr na chuva. Isso é de cada um, mas você tem que resolver esse problema, né? É só fazer de conta que não viu o problema e deixar guardadinho não vai resolver, né? Então é bem isso, assim, quando a gente traz para a vida a história da corrida, né? É isso, você tem sempre o objetivo lá na frente, sempre é muito legal quando você chega, né? Nossa. Mas e tudo que aconteceu nesse meio, né? Quantas vezes você teve que repensar e ver se é isso mesmo que você quer? E é isso que eu falo da corrida, assim, que a corrida parece que ela sempre tá te perguntando, é isso mesmo? É isso que você quer fazer? É isso mesmo? Porque ela vai te levando. É um treino mais difícil, daí outro treino ficou fácil, daí outro dia... E a história da tua vida, né? A tua empresa. Tem dias que dá tudo certo, tem dias que dá tudo errado. E é por causa disso que você vai desistir? Sim. Não, porque sei lá na frente você galga alguma coisa maior. E é a mesma coisa, cara. Eu sempre digo que a maratona não é difícil. O difícil é o ciclo da maratona. Com certeza, com certeza. Você cumprir os longos, né? Não falhar com os treinos, ter a regularidade, né? E isso, eu acho que a corrida acaba te levando para essa questão da regularidade e disciplina, sabe? E isso ajuda muito no meu trabalho também. Então, você precisa cumprir aquilo para você conseguir chegar com um pouco mais de qualidade, digamos assim, lá, não passar tanto mal, né? É isso. Não ficar tão ruim. Exatamente. Né? Então, e aí a prova longa tem vários pontos, né? Suplementação, aí varia de muito de cada pessoa, né? Eu fui aprendendo também durante os longos, né? Às vezes suplementar um pouco antes, um pouco depois, não pular água, né? Coisas que você aprende lá fazendo, né? Eu tive um episódio na maratona, né? Cheguei na prova, tudo, não estava tão bem. Eu pulei um dos carbogéis, né? E custa caro isso, né? Na prova. Então, você acha lá na hora que, não faz mal, depois eu tomo. Não é. Quando o seu corpo sente falta daquilo, já é tarde demais para ele, né? Então, tem que fazer tudo bem certinho mesmo. Suplementa bonitinho, toma água, se hidrata, que dá tudo certo no final. Todo mundo me pergunta assim, né? Daiane, mas se eu sair agora, não consigo fazer uma maratona? Não consegue. Agora, como é que você vai estar amanhã? Eu já não te digo a mesma coisa. E a corrida, a gente é corredor amador, né? A gente... né, no outro dia você tem que estar trabalhando. Não interessa se você tá bem ou mal, você vai estar deitado vomitando porque você desidratou no dia. Você tem que estar lá, né? Então, esse é o cuidado. Eu sempre digo que o cuidado não é fazer o melhor tempo, ser o campeão. Não, é você cumprir o que você se propôs a fazer de um modo bem feito e que no outro dia você esteja bem para que a vida continue, porque a vida continua, corredor ou não corredor, a vida continua. E falando da questão de disciplina, tem nos Estados Unidos mesmo, se você, no currículo, você coloca se você é corredor, né? Porque se você é corredor, triatleta, maratonista, ultra, né, faz Ironmans pelo mundo, quer dizer que você é uma pessoa extremamente consistente, extremamente disciplinado, porque só consegue fazer quem é, né? Bem feito, levar realmente a sério, só vai conseguir fazer quem realmente tem essas virtudes, né? Sim. E vai ter momentos, né, Felipe? Não é sempre, não, a vida inteira eu sou 100% a vida inteira. Não é assim também, perfeito, né? Não, eu não sou, sou sempre assim, vou treinar sempre 100%. Não é. Eu acho que a gente tem que entender o momento que a gente está na vida também, né? Nesse momento eu pude treinar mais, nesse momento eu pude treinar menos, né? Mas é isso. Mas eu sei que eu preciso suplementar, eu sei que eu preciso tomar água, eu me conheço, eu aquilo. Eu posso fazer o 42 no final de semana porque eu me conheço, né? Eu posso chegar onde eu quero, eu tenho essa consciência. Então é todo esse fator, né? Todo esse conjunto de atitudes, de sensações, e só quem é corredor entende. É isso. Próxima prova dos sonhos. Já falou aí algumas, mas se pudesse agora, não pensando em dinheiro, pensando assim, te dou R$1 milhão, você pode escolher o que você quer fazer. Não, eu escolheria Mont Blanc, né? Na Europa, né? Mas mais pertinho, um pouco mais fácil de conseguir. Não precisando do 1 milhão? Não precisando do 1 milhão, La Mission, né? Que a gente vai ter ano que vem agora, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, se eu não me engano. É uma ultra, tem maratona, tem 21 também, ou 25, se eu não me engano, e vai até 50 e 80K também. Então, calma, vou correr 50 só.
Tem que ir com calma. O que me preocupa nessas provas, nessa proporção, é o clima, né? A gente não tem como colocar um clima muito parecido. Esses tempos atrás eu tava vendo eu li um livro até, depois eu te indico até, porque é bem legal o livro. Ele conta sobre a história de um ultramaratonista que encontrou um cachorro no meio do caminho, e a história, o trâmite dele trazer o cachorro da China pra onde ele mora. E aí ele começa a contar e ele conta um pouco da rotina de treino dele. E um dos treinos dele, como ele faz deserto do Saara, essas provas, ele realmente faz uma estufa dentro de um quartinho da casa dele, mete uma esteira e treina no calor. Pra poder simular. Possível. Né? Porque o que quebrou, né? Por exemplo, a Laís é uma aluna nossa que fez a Maresias Bertioga. O que quebrou ela? O calor. Mas não tinha o que nós fazer. Como é que ela treinou na areia, ela foi pra praia, ela fez longo na areia, ela correu. Mas era junho. Sim. Novembro, pessoal. Nós estamos, gravando aqui, né? Não sei quando esse episódio vai passar, mas nós estamos em novembro, dia 2 de novembro, um frio aqui. Como que você vai simular um lugar que é extremamente quente? Então, essa pra mim é uma das grandes dificuldades. Mas aí a gente começa, né? Treinar com um monte de roupa, a gente começa a inventar coisa, né? Sim. E é isso também, né? Faz parte do desafio também. E assim, eu sempre falo, né? Não sou especialista em provas de montanha, mas adoro desafios para que eu também me desafie, né? A Laís, o dia que chegou lá em casa, ela falou, eu vou fazer uma ultra. Eu falei, nunca treinei ninguém para uma ultra. E aí você vai estudar, né? Vai estudar o caminho, vai estudar como é que faz. Isso também deixa a gente um pouco mais vivo, né? A gente recomeça de uma situação que pra gente também é novo, né? E quando vocês confiam na gente, tipo, não, né? Vamos lá, vamos junto, vamos dar as mãos aí, vamos... Porque é isso, assim, a vitória de vocês, a chegada de vocês é a minha chegada. Eu me emociono em todas elas. Todas, absolutamente todas. Graças a Deus nós temos a Carla gritando sempre na sua chegada pra mandar os vídeos, né? Pra gente chorar em casa sozinha sem pagar mico na frente de todo mundo. Só teve uma vez que eu cheguei e ela olhou pra mim, mas filmou o cara da frente, assim. É emoção, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas ela sempre me apoia. Inclusive, eu acho que isso é bem bacana de mencionar. Ter o apoio em casa, né? Então, tem dias que natural eu não tô tão bem, a Carla também às vezes não tá tão bem, eu puxo ela me puxa, né? É isso. Então é uma troca, né? Então quem tem facilita muito mais, né? Quem apoia em casa pra fazer o treino. Se você tem alguém que te leve, né? Que diga pra você assim, é bem isso, tem dia que você não tá afim, ela vai dizer, vai treinar. Você não tá afim, vai treinar. Vai treinar. Porque é isso, né? Um puxa o outro puxa um, e às vezes você vai treinar no ritmo dela, às vezes você vai treinar sozinho, às vezes sai só você, às vezes sai só ela, mas ao mesmo tempo você sabe que não vai ter alguém, às vezes até reclamando, né? Sim. Meu Deus, vai sair treinar, novo, que saco, vai sair correr, né? Porque eu acho que também isso, assim, né? A pessoa enxergar o benefício que traz, né? A Carla é corredora, então a gente já tem um quê a mais, né? Mas a pessoa vê, né? Enxergar em você que precisa da necessidade de ter esse cuidado, né? Então, eu acho que isso é a corrida. E assim, quando eu pensei no podcast, era isso. Trazer outro lado da corrida, né? A gente vê muito o lado da corrida do pódio e das medalhas, né? E isso é tão pequeno, né? No montante, né? Então, era isso. Felipe, suas últimas palavras pra gente encerrar, né? Pro pessoal ficar mais animado e querer correr ainda mais. Agradecer o convite da Hiro, né? Então, Dai, muito obrigado pelo convite. Espero poder ter contribuído com o pessoal que está assistindo, né? Começar a fazer algum esporte, pelo menos, né? Que é só benefício. E depois conta pra gente. Aí comecei a correr, comecei a caminhar, né? Mudar um pouco essa realidade. E um abraço pra todo mundo aí. Vou deixar as redes sociais do Felipe aí, né? Instagram da vida lá pra quem quiser convidar ele pra fazer um longuinho, gosta bastante, né? Vai ficar lá, vai ficar todas as redes sociais da Hiro. Então, nosso muito obrigado. Siga-nos nas redes sociais, todas as aí que vão passar depois, embaixo, em cima, sei lá onde que vai estar, mas vai estar em algum lugar. Bora correr! Estamos aqui sempre para ajudar você a despertar o seu poder através da corrida, que esse é o mais importante, despertar o que você tem de melhor e transformar isso em um superpoder. Venha ser Hiro e Paulo Gato!